Olhe com carinho para os acenos que a vida te dá. Às vezes a gente não presta muita atenção nas coisas que acontecem com a gente. Esse dia a dia que a gente leva corrido, apesar do mês de férias, a gente leva uma vida sempre corrida e não olha para os acenos que a vida dá pra gente. E lá na frente, e falo isso até por mim, lá na frente a gente começa a ter os percalços com a saúde, porque não prestou atenção nos acenos que a vida deu. E hoje a gente vai falar disso aqui no Celebrando. Celebrando de hoje com o Dr. Ivan Hanashiro, que é um médico da família, eu posso dizer, e geriatra. Médico da família. Também. Ivan, obrigado, viu? De nada, obrigado eu pelo convite. É um prazer estar por aqui. Eu fico feliz. O Ivan, além de um amigo querido, é uma pessoa que a gente conhece há muitos anos, cuidou do meu pai, cuidou da minha mãe, enfim, tem toda uma história aí. Mas você começou como clínico geral. Sim. Eu ingressei, no início de carreira, dando plantões no pronto-socorro mesmo aqui, dos hospitais como todo médico, da né? região. Como todo médico. E dei vários anos plantões, inclusive aqui, me fixando no Hospital Campos Sales, antigo Hospital Campos Sales, né? Que hoje é o São Nicolas, exatamente. E eu fiquei durante 20 anos nesse hospital. E fui coordenador da clínica médica deles, fui 6 anos diretor clínico desse hospital. E me fixei em Suzano, porque eu sou de Suzano, né? Suzanense. Raiz. Médico da família a gente quase não ouve falar mais. Mas existe. Existe menos, né? Hoje em dia, o médico antigo que fazia esse quadro familiar mudou completamente, né? Porque teve muitas subespecializações que vieram, então isso cortou um pouquinho. Está voltando agora um pouco, né? O médico de família. Então, mas eu sou um dos poucos que eu estou sabendo que faz aqui na região. A gente sabe, por exemplo, que alguns médicos não podem invadir a especialização de outros. Isso é fato? É fato porque você, como clínico, não vai fazer uma cirurgia. Então, mais ou menos nesse sentido, é fato. Sim. Tá? Mas um clínico tem realmente a liberdade de ampliar seu leque aí e atuar em outras áreas. Geriatria. Por que e quando a geriatria entrou na sua vida? Olha, no percurso da minha vida profissional como médico, eu fui me identificando mais com os pacientes idosos. E eu fui vendo que realmente me dava um prazer enorme de atender esses pacientes mais debilitados, que precisam ter uma qualidade de vida melhor e chegar numa longevidade, né? Que sempre está sendo o meu objetivo atualmente, né? Hoje a gente vai falar disso já. Mas naquele momento você não tinha uma especialização em geriatria? Geriatria não, porque eu fiz primeiro a clínica médica, né? Especiei em clínica médica, depois eu fiz uma pós em geriatria, e daí para frente comecei a me aprofundar mais em geriatria. E hoje você basicamente cuida da terceira idade? Não só. Eu trabalho como clínico da clínica médica e geriatra, né? Hoje, se você for ver meu consultório, a maioria são pacientes idosos, são terceira idade. Todo mundo quer uma qualidade de vida melhor, todo mundo busca por isso, e às vezes é difícil, né? Porque a gente, com quantos anos a gente tem que começar a pensar na longevidade? Olha, você tem que começar a fazer as coisas preventivas a partir de 40 anos. Preventivas. Começar a fazer os exames preventivos e assim por diante, tá? Para você chegar na terceira idade e não ter tantos danos de saúde. Que tem coisas que você poderia ter evitado lá atrás e não evitou, né? Então, eu acho que tem que começar com 40 anos. Isso é fato. A gente não cuida da saúde quando tem que cuidar, porque quando é moço todo mundo pensa que é invencível, é super-homem e vai ter uma vida inteira de... Mas não é assim que funciona, né? O organismo ele acaba se deteriorando com o passar do tempo
e a gente acaba sofrendo consequências. A gente vai falar mais sobre a terceira idade no próximo bloco, porque eu quero saber a rotina ideal para quem está na terceira idade, quem está chegando na terceira idade, além do tratamento de saúde, a rotina ideal para que você não dependa tanto dos remédios. Remédio acho que não tem quem não tome, né, na terceira idade. A maioria. Eu acho que não tem ninguém. É difícil. Tomar nada não tem. Mas pode tomar menos. Menos. Menos sim, mas eu nada tô tomando muito. É difícil. A gente vai para um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Residencial Caxangá 2, um empreendimento com 2 dormitórios, elevador e uma vaga de garagem. É o conforto que a sua família merece, com playground, espaço pet, área de churrasco, salão de festas e muito mais. Sabe o que é melhor? Ele fica a apenas 10 minutos do Suzano Shopping. A entrada é facilitada em 36 vezes. Documentação grátis, mais TBI, registro e taxa. Empreendimento Gênia, 30 anos, construindo com qualidade. Um lugar que realiza sonhos, que transforma momentos importantes em acontecimentos únicos. Este é o Espaço Sublime Festas. Aqui é onde a magia acontece. São casamentos, formaturas, debutantes, confraternizações, eventos corporativos. Tudo pensado com todo carinho, qualidade e o atendimento que você merece. E sabe o que é mais legal? Aqui você não precisa se preocupar com nada. Você terá uma assessoria completa, serviço de buffet, iluminação, DJ, decoração, enfim. É uma ampla estrutura para que tudo saia do jeitinho que você quer. E o mais importante, os preços estão imperdíveis, a condição de pagamento é facilitada, eles parcelam e já estão com a agenda aberta para 2024 e 2025. Tá esperando o quê? Cada cantinho aqui é pensado com muito amor. Venha realizar seu sonho aqui no Espaço Sublime Festas. Celebrando de hoje com o Dr. Ivan Hanashiro, que é médico, clínico geral, médico da família e geriatra. A gente falou um pouquinho sobre a terceira idade no último bloco, no primeiro bloco, sim, né? Sim. Qual a rotina que se deve adotar para se chegar bem à terceira idade? Olha, você tem várias coisas que você tem realmente se adequar na vida desde os seus 30 anos para frente. Né? 30 anos, hein? Você tem que ter uma alimentação saudável, balanceada, prática de atividades físicas constantes, né? Tomar muita água, e muita gente não faz isso, muita água, hidratar-se bastante, você ter um convívio social, convívio familiar é importante também, você entendeu para isso? Não ter uma vida com vícios, né? As coisas que a gente herda, porque a gente herda, de pai e mãe a gente herda. Sim, a parte hereditária é totalmente... Isso não tem como alterar. Isso não tem como alterar. Mas você tem coisas que consegue evitar e tentar mudar o caminho delas, né? Isso dá para fazer. Sim. Retardar, por exemplo. Retardar. Eu acho que eu consegui retardar minha hipertensão, sabendo que meu pai era hipertenso, minha mãe era hipertenso. Meu pai foi muito jovem hipertenso, minha mãe também. Eu acho que eu consegui retardar, mas não fugi dela, mas retardei. Eu acho. Não, isso faz parte realmente da longevidade aí. Ivan, você participa de muitos congressos também, né? E eu sei que isso não é tão simples, né, para um médico que tem uma vida corrida de consultório. Hoje você faz basicamente consultório. Eu faço basicamente consultório, mas eu procuro, Gil, fazer pelo menos 3 congressos por ano. Por ano? Por ano, tá? Que não é fácil. Dentre esses 3 congressos a gente tem vários simpósios, coisas menores, né? Mas congressos pelo menos 3 por ano. Eu acho que é muito importante na vida médica você se reciclar, você se atualizar. Em todas as áreas, né? Exatamente. E o estudo permanente para o médico, infelizmente ou felizmente... Mas a medicina, você entendeu? A medicina mudou muito. É uma coisa obrigatória. Se formou para hoje, mudou muito. Mudou muito. Mudou muito porque hoje nós temos muito mais
comunicação mais rápida, né? Quer dizer, a informação chega mais rápido para o médico também, né? Então isso é muito importante nos dias de hoje. Quando eu me formei não tinha nada disso. Era né? diferente. É né? diferente. Para ler era no livro, ainda é livro, né? Mas, enfim, Tem livros ainda, mas muitas coisas a gente tem a informação mais rápida através da internet. Ajuda muito. E esses congressos eles acabam sendo fundamentais para que você tenha para que você amplie o seu conhecimento. Sim, sim, porque nesses congressos também a gente vê muito a profissão ou experiência dos outros colegas, né, dentro de certas áreas que a gente vai realmente tentar se aprofundar também, né, para ter o nosso conhecimento também maior. Sim. É ótimo, eu acho que isso faz muito parte e eu faço muito isso. Que bom, isso é muito bacana. Agora eu vou tocar num assunto delicado que é obesidade e sedentarismo. Obesidade nem todos, mas sedentarismo é a maioria. E esses fatores são fundamentais para que a gente tenha problemas de saúde. A obesidade e o sedentarismo está entre os fatores que vão dar maior realmente chance de você ter uma doença mais grave, né? Você pode adquirir diabetes tipo 2, você pode ter hipertensão arterial, você pode ter um AVC, tudo por causa realmente da obesidade e sedentarismo aí, né? Então isso é uma coisa importante e você tem que fazer a dieta, você tem que fazer os exercícios e tentar sair dessa situação, né? E procurar um médico, né? Procurar um médico, né? E se cuidar, né? Ivan, Covid. Essa Covid, ela deixou sequelas, né? Fatalmente. As pessoas hoje se recuperam mais lentamente dos problemas de saúde, de uma gripe, por exemplo. Na verdade, a Covid-19, Gil, por ser uma doença nova, tem muitas coisas que estão sendo explicadas com o tempo, né? Eu, por exemplo, estou tendo algumas experiências de pacientes meus, inclusive, de consultório, que adquiriram a Covid longa. Então, tem pacientes que têm quadro de fadiga, cansaço persistente durante meses e não melhoram. Não melhora? Tosse seca, que persiste, fica meses também aí e não melhora. Não melhora. Você entendeu? Então, tem várias coisas. Memória, então, o déficit de memória, vários têm. A maioria volta-se ao normal, tá? Mas tem alguns pacientes que estão ficando sequelados. Sofrendo com isso. Sofrendo com isso. Cada organismo reage de uma maneira, né? Não tem uma receita. Não tem uma receita. Tudo hoje é novidade com essa doença. Então, a gente vai tratando de acordo com cada paciente, aí quando tem essa Covid longa. Tá. Obesidade é isso que a gente sabe, né? Enquanto não emagrecer, não tem jeito. Não tem jeito. Tem pessoas que têm dificuldade. Sair do sedentarismo. Porque a obesidade já influencia em outras coisas, né, Gil? Depende também a parte hormonal, tem outros fatores, né? Sedentarismo é falta de vergonha na cara. Não é? Pior que é mesmo. Puxão de orelha. Eu falo por mim, não estou falando de você, não. Eu falo por mim. Porque eu emplaco, vou na academia, faço. E daí 15 dias eu desapareço. Daí fica ruim de novo, pega a gripe. Você tem que botar uma rotina, constante e seguir com ela, né? Não é fácil. Mas se a gente colocar como meta, deve ser feito porque é um cuidado para a saúde. Sim, importantíssimo. E isso no futuro, inclusive, ajuda bastante no tratamento de saúde, né? Exatamente. Para chegar lá na terceira idade, muito bem. Tomando só 1, 2 remedinhos, não vai tomar 10. Né? Diminui um pouco aí os remédios. Se diminui. Todos os exames, eles são fundamentais serem feitos de quanto em quanto tempo? Exame de rotina. Exame de rotina depende realmente de cada um em termos de patologias, né, comorbidades, né, que o paciente tem. Mas um paciente acima de 40 anos, eu acho que tem que fazer todo ano. Todo ano? Todo ano. Quem tem problema vai fazer de 6 em 6 Quem tem meses. problemas, diabéticos, paciente com hipertensão, outras patologias associadas, problema de tireoide, eu acho que tem que fazer em menos tempo, pelo menos 2 vezes ao ano e dependendo até menos. Até menos. Para manter a coisa em dia. Exatamente. A gente vai saber mais do Dr. Ivan Hanashiro, a gente vai para um pequeno intervalo comercial e já voltamos.
Daniele Mello é conhecido por várias técnicas de alongamento dos seus fios, preservando a saúde e a naturalidade dos seus cabelos. Sempre se aperfeiçoando para melhor atendê-los, eles trazem uma nova técnica exclusiva criada pela Daniele Mello, que é a aplicação da fita finalizada na Nanotech. E não para por aí. Aqui você também encontra os mais modernos tratamentos, como harmonização facial e corporal. Vamos começar pela facial? Aqui você encontra o famoso Botox, preenchimentos e bioestimuladores. Já na estética corporal, você encontra enzimas para queima de gorduras e bioestimuladores para flacidez, fora os aparelhos de última geração, tudo para te deixar ainda mais linda. E além de tudo isso, tem uma novidade que já é um grande sucesso: harmonização do bumbum, glúteo max e bioestimuladores. Tá se perguntando o que é isso? Eu te explico. É um procedimento que fortalece o músculo do bumbum, empina, melhora celulite e flacidez, com o resultado dos sonhos: um bumbum empinado e durinho. São tantos procedimentos que eu passaria o dia todo falando. Por isso, eu te convido a agendar uma avaliação gratuita. Estúdio Daniele Mello, realçando o brilho que já existe em você. Celebrando de hoje com o Dr. Ivan Hanashiro, médico da família, clínico geral, geriatra. Eu tenho visto com frequência pessoas sendo acometidas por AVC. AVC hemorrágico parece que virou moda, todo mundo tem no celular, você vai falar disso. Mas assim, a gente tem como perceber, por exemplo, um sintoma de AVC? Sim. O AVC, como você estava falando aí do hemorrágico, ele é provocado por um entupimento ou rompimento de um vaso sanguíneo. Mas não é todo AVC que é hemorrágico? Não. A maioria é isquêmico. A minoria é hemorrágico. Mas virou moda hemorrágico? Nossa. Tá tendo uma coincidência aí, né? Tá. De casos que estão se aparecendo, né? Muito. Mas a porcentagem é em torno de 15% de hemorrágico, tá? Dentro dos AVCs. Então, esse tipo de situação hemorrágica, ele acontece quando você tem um rompimento desse vaso sanguíneo que provoca uma hemorragia cerebral. E daí não tem volta. Dificilmente. É grave o caso, mas a maioria evolui mal. Existem situações aí que saem muito bem, tem que fazer um procedimento cirúrgico e tudo mais. Né? Existe a cirurgia? Existe. O AVC, que não é o hemorrágico, é o AVC isquêmico. Como é que a gente sabe se está propenso a ter ou não um AVC? A pessoa? Existem alguns sinais que te indicam que você pode ter ou uma suspeita de um AVC. Você pode ter uma diminuição de força motora ou uma formigação, tá? Da face ou do braço, da perna, de um lado do corpo. Dificuldade de fala, ou o paciente tem dificuldade de entender o que os outros estão falando, né? Então, existem algumas coisinhas nesse sentido que me chamam a atenção. Quer dizer, uma tontura, um desequilíbrio do paciente, uma dificuldade para caminhar, que antes não era normal. Quer dizer, então tudo isso são sinais que você tem que ficar esperto. Que eu falei no começo, o teu corpo, o teu organismo vai te dando sinais. Vai dando sinais. Exatamente. A insônia pode ser um causador? Sim. Tem gente que sofre disso. Existem vários hoje estudos que comprovam isso, né? É mesmo? Tem. Inclusive um americano que eu vi recentemente, ele está dizendo que existem pessoas, indivíduos, pacientes abaixo de 50 anos com comorbidades que estão tendo mais AVCs por causa do problema de insônia. Eu tinha esses dias um amigo novo de 40 e poucos anos com AVC hemorrágico. Está tendo muita coincidência de casos, né? Mas quando você tem na família alguém com histórico de AVC hemorrágico ou de aneurisma cerebral,
você tem que procurar um médico e começar a fazer seus exames preventivos, que você pode ter essa parte genética e ter o problema também. Mas daí tem aquela pessoa que fala assim, quem procura acha, eu não vou procurar. Mas é bom achar. É bom achar, olha aí, esse ditado velho aí. E a gente sabe também que a hipertensão e diabetes, já falamos disso, você já falou aqui, mas ela sendo diagnosticada precocemente, você vive a vida inteira com ela bem. Sim, sim. Hoje nós temos várias medicações mais modernas que vão te fazer o controle melhor, vão trazer benefício para o funcionamento cardíaco, inclusive, você entendeu? Então você consegue preservar esses órgãos-alvos, né? Então, hoje em dia isso é bem viável. Só se você não procurar o atendimento ou ajuda médica, né? O Ivan, num passado não muito distante, os vovôs e as vovós eram bem teimosos, né? Hoje ainda existe uma resistência muito grande dessa terceira idade, desse vovô, dessa vovó? Tem bastante. Para com tratamentos? Tem bastante. Tem bastante. Não pode. Na verdade, assim, o paciente idoso, você tem que tentar entendê-lo. Teimoso. Você tem que ter paciência, né? Tem que ser psicólogo além de médico. Tem que ter paciência, você tem que entender por qual o motivo da recusa, né? E tentar realmente escutá-lo sem conflitá-lo, sem criar um atrito. Porque senão vira realmente Aí fica igual burro, empaca e não vai. Empaca não vai. Não vai. Então, e outra coisa é você procurar ajuda médica, né? Porque você queira ou não queira, o paciente idoso, ele acredita no médico, você entendeu? E nas suas opiniões, ele dá valor para isso. Sim. Né? Então, isso é fundamental. Um paciente idoso, se estiver realmente recusando o tratamento, tentar ver junto ao médico, que é o assistente dele, tentar ajudar nesse sentido também. Porque, paralelamente ao problema de saúde, ele pode ter um outro problema de Alzheimer, que também afeta. Sim. Afeta no quadro de memória recente e assim por diante. E aí fica mais difícil. Fica mais difícil, porque às vezes, depende da patologia que ele tem, essa memória é flutuante, né? Então, ele pode ter situações ali que realmente inversas que você não vai conseguir controlá-lo. Mas a conquista do médico, se o médico conquistar esse paciente, aí ele vira do avesso paciente, né? Porque o paciente sim. Se o paciente acredita em você... E você sabe, evidentemente, quem você tem dificuldade. Existe realmente uma integração médico-paciente aí importantíssima, né? Se o paciente acredita em você, realmente... Aí vai. Ele vai escutar o que você está falando. Aí não tem jeito. Ele acata o que você está recomendando. Para isso é importante começar... O Ivan está falando isso tudo aqui, de prevenção, de como começar a cuidar aos 30 anos. Às vezes você fala, nossa, 30 anos é muito cedo. Não é muito cedo. Não é muito cedo, tem que começar realmente a fazer esses... Eu diria para você, como eu falei atrás, é que 40 anos para frente eu acho que tem que todo mundo começar a fazer. Tá. 30 anos... Se você tem um histórico familiar, se você tem uma predisposição, você entendeu? Aí tem que começar a procurar. E tem jeito para tudo nessa vida. Não tem jeito para a morte, porque morrer nós vamos todos um dia, se Deus quiser. A gente vai falar mais disso no próximo bloco do programa. Hoje, celebrando com o Dr. Ivan Hanashiro, a gente vai para um pequeno intervalo comercial e já voltamos. Falar de estética no geral é muito bom. Agora falar da clínica Cota Beauty é melhor ainda. Eles são especialistas em procedimentos faciais e corporais. E olha só quantas opções. São procedimentos faciais, corporais, como harmonização, botox, ozonioterapia, otomodelação para a famosa orelha de abano, mas o diferencial é a estética íntima feminina e masculina. E eles são referência aqui no Alto Tietê. Agora eu vou passar as palavras para o Erickson, que ele vai explicar um pouquinho mais para vocês sobre esse assunto.
estética íntima masculina e feminina. Você já ouviu falar? A estética íntima feminina é indicada para todas as mulheres, principalmente quem faz depilação, que tem escurecimento da área, pós-menopausa, pós-bariátrica e praticantes de atividade física também. O que ela faz? Devolve o volume, melhora a coloração e melhora a sensibilidade, é muito legal. E para você, rapaz, que quer melhorar sua performance, a estética masculina, ela dá volume, projeção de tamanho, rejuvenescimento, melhorando sua qualidade de vida, sua autoestima e sua autoconfiança. Se interessou? Agende já a sua avaliação. Clínica Cota Beauty, a referência em estética íntima, feminina e masculina para você. Celebrando de hoje com o Dr. Ivan Hanashiro. Ele é médico da família, é geriatra, clínico geral e vem ao longo dos anos, através da sua clínica, a nova clínica. Nova onde clínica. você atua. Isso. Tem sua irmã que também trabalha lá? Tá, minha mãe é dentista e também está no mesmo local que eu. Mesmo local. É, a gente trabalha junto lá. Já há quantos anos a clínica? 22 anos. 22 anos. No mesmo lugar. Mesmo local. Rua? Rua 15 de novembro, 215. Centro de Suzano. Centro de Suzano, exatamente. 22 anos. 22 anos ali. Meu Deus do céu. Ô, Ivan, no último bloco eu falei do Alzheimer, né, que é um dos fatores que também na terceira idade acomete. Parece que agora até os poucos mais jovens têm tido isso. É fato? Não. Na verdade, os mais jovens muitas vezes têm um déficit de memória, mas é por outra causa. Não é Alzheimer. Não é Alzheimer. Às vezes tem alguns diagnósticos realizados errados e disse que seria uma perda de memória decorrente do Alzheimer, mas a gente sabe que não é. Não é. A maioria não, dos jovens, tá? Isso é por algum estresse, problemas endócrinos, carência de vitaminas, é por outro motivo. A gente pode tomar vitamina que compra na farmácia aleatoriamente? Olha, se poder, você pode, né? Não deve. Mas não deve. Não deve. Que a gente compra. É que se você for fazer seu exame de rotina, você vai saber qual que é a sua carência, qual que é a sua necessidade, aonde você vai atingir o ponto, porque senão você está tomando coisa à toa às vezes, né? Você entendeu? Mas o ideal é fazer seus exames de rotina. Precocemente a gente pode tratar o Alzheimer, cuidar e curar? Não. O Alzheimer não tem cura. Não tem cura. Não tem cura, tá? Hoje nós temos, Gil, medicações que me ajuda, auxilia a retardar os sinais e sintomas, né? Mas a alteração que acontece no cérebro continua sendo progressiva e lenta. Então, com esses remédios eu consigo deixar o paciente mais tempo, mais leve em relação aos sinais que ele apresenta. Mas uma vez que surgiu, você só vai ter que ir driblando a situação. Driblando a situação. Não cura. E hoje existem vários estudos que estão tentando chegar a esse ponto, né? Mas nenhum, por enquanto, está tendo sucesso. Redes sociais. Quem quiser seguir o Dr. Ivan Hanashiro no Instagram, @Dr. Ivan Hanashiro. Ivan, não tem N, é IVA. O nome dele tem tio, Hanashiro, com H, você coloca aqui embaixo para as pessoas seguirem, ele já falou onde fica a clínica dele. Ivan, outra coisa que a gente tem percebido também, o câncer, quando ele aparece numa pessoa de terceira idade, parece que ele evolui mais rapidamente, ou é impressão minha? Eu acho que pode ser, na verdade, uma impressão, Gil, porque geralmente no paciente idoso, quando você vai descobrir ali, já está meio avançado. Meio avançado. Você entendeu? Então seria por isso, talvez. Aí entra aquela coisa de novo, de você fazer as suas prevenções e tudo mais, sabe, Gil? Volta lá atrás na conversa. Porque paciente idoso, quando você descobre alguma coisa já devia ter feito lá atrás e não fez. Então, a impressão que você tem é que ele descobre e já tem uma então os exames de rotina, eles são fundamentais a vida inteira. São fundamentais.
Hoje você tem que fazer exames, inclusive, de prevenções de câncer, Sim. né? Que nem o do próprio Papa Nicolau, que é de câncer de colo de útero. Você tem que mulher começar de com mama. 25 anos, uma mulher ativa, né? E vai até os 64 anos. Os homens parece que perderam um pouquinho essa coisa da próstata. Não vou falar. Parece que agora já está mais tranquilo. Em relação à exame. próstata, está mais tranquilo hoje em dia, né? Já entende melhor. Já isso. está mais tranquilo, né? E a da próstata, por exemplo, você começa com 45 Sim. anos, né? Se você tem histórico familiar, eu indicaria a partir de 40 anos. Porque Então- dificilmente um homem não vai ter problema de próstata. Dificilmente. Dificilmente. É uma escala muito pequena que nunca vai ter nada. Quase É impossível. quase impossível. Então, fatalmente, você vai ter algum problema. Homem, de próstata. Então, por que não começar a procurar antes? Porque pode ser um problema fatal. Fatal. E, É. tem tratamento. E tem tratamento. E tem cura. E tem cura. Exatamente. Só não tem para quem deixa para a última instância, né? Exatamente. Com o câncer de mama, por exemplo, se descoberto cedo, as mulheres se cuidam mais que os homens, Ivan? Mas Muito o mais. homem, nesse sentido, é mais Ô, relaxado. Ô, bicho! É mais relaxado. Terrível, né? Procura menos o médico e assim por diante, né? O homem é essa a vida que a gente leva. A gente não falou de tudo, mas nós demos um apanhado geral aqui de todo esse trabalho que ele faz aqui na cidade de Suzano, já com esse histórico maravilhoso, de dentro da casa das pessoas, levando as famílias para o consultório, que é isso muito bacana. Está com um trabalho bonito nas redes sociais. Porque também eu faço o atendimento domiciliar, né? Domiciliar. Quando o paciente tem essa necessidade, né? Então, Quando precisa, vai até a casa. Vou até a casa. Por isso que eu falei para seguir na rede social, no Instagram, o Dr. Ivan Hanashiro, que lá você vai ver muito mais, porque lá fala de caso por caso. Ele explica melhor e tem um tempo maior. Eu quero brindar esse momento. com você. Vamos lá. Vamos primeiro desejar aquele sucesso maravilhoso que você já tem e merece. Obrigado, agradecer, viu? A tua amizade Obrigado. em primeiro lugar. A tua amizade de tantos anos comigo, com a minha família, que isso para mim é fator Muito fundamental. obrigado. Tem coisas que não tem preço na vida. E da torço gente. por você também, sabe Eu disso. te agradeço. E que você prospere cada vez mais e seja aí o início nas redes sociais de uma vida ainda maior para você. Obrigado. Muito obrigado. Sucesso. A nós. Celebrando de hoje com o Dr. Ivan Hanashiro. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.